O professor já está entrando. Já. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Deus abençoe, graça e paz. Amém. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Vocês já podem continuar aí. O que vocês estavam conversando? Ele estava jogando conversa fora. Ah, nunca é fora? Conversa fora, porque falando de remédio, falando de doença, jogar conversa fora. É só sob a pressão, né? Pressão, né? Sob pressão. Mas é sob pressão alta, né? Sob pressão não. Pressão alta. Sabe que eu tenho 2 anos que eu tomo losartana, né? Mas eu acho que hoje em dia todo mundo tem problema de pressão, né? Devido também às coisas que a gente vive, é muito difícil. Eu tomo de 50. De 50 de manhã e 50 à noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá, porque eu mexi aqui no meu microfone. Então eu comecei a tomar losartana porque assim, essa vida corrida, né? Estudando, trabalhando, aí às vezes aquela pressão de que não vai dar conta, não vou dar conta, e aí prazos ansiosos, aí ansioso demais, aí a pressão subia, chegou a 17 2 vezes. Aí o médico falou o seguinte, ó, começa a tomar losartana, comecei a tomar losartana, voltei nele. Aí agora pode cortar, né, professor, o doutor, remédio, né? Aí ele, não, vai ser pro resto da vida. Aí eu, por que vai ser? Hoje era. Pro resto da vida, por quê? Aí ele falou assim, porque, olha a sua vida corrida do jeito que é. Não tá precisando, não pode subir mais não. Então é por agitação, muita coisa para fazer, 1000 coisas, pouco tempo. Aí... Tem 2 episódios. Aí, ou seja, faço uso aí de losartana pela manhã e à noite, todos os dias. Eu também. E do clorotiazida e atenolol. Ah, tá. Para pressão também, né? Para pressão também? Para pressão. Tudo para pressão. Esse é só de manhã, né? Não, eu tomo à noite também. Ah, é? Eu só de manhã. A minha pressão não subiu mais, eu não tive mais. E eu percebia, antes de tomar esse remédio, eu percebia, quando eu estava bem agitado, o coração dava uma acelerada. Aí aquela questão, já respira com dificuldade, parece uma angústia, sabe? Não vou dar conta, prazos, e aí, de fato, ele falou, o coração acelera mesmo, tem que tomar. E aí não pode sofrer tanto assim, né? Quanto mais sobe a pressão, pior. Mas o atenolol é para taquicardia. Entendi. Para dar uma baixada, para dar uma acalmada no coração, né? Isso. Até que agora não estou muito ansiosa mais, não. Estou aprendendo no Celebrando a Recuperação. Ah, é? Tá fazendo bem? O Celebrando é terapêutico demais, né? É muito bom. Oi? É muito bom. Muito terapêutico, né? Muito bom mesmo. É um lugar que você pode estar à vontade, falar o que for, que não sai dali. Ali fica. Entendi. A comunidade de fé é uma comunidade terapêutica também, né? Estar congregado faz um bem tremendo para a gente. Os 8 princípios são as bem-aventuranças. Os 8 passos que vêm com as leituras bíblicas, né, os textos bíblicos, que lá no AA tem, né, mas não vem com os textos bíblicos. Uhum. E é um pouco diferente, né, os 12 passos de lá para o nosso 12 passos. Praticamente, né? Mas tem os textos bíblicos, tanto nos princípios como nos passos, que são 8 princípios e 12 passos. Entendi. O André entrou 2 vezes e caiu 2 vezes. A Valéria também está entrando aqui, caiu também. Eu vi o André aí, ele caiu de novo? Caiu de novo.
Deixa eu ver aqui o... Tá vindo... Entrou mais alguém? Não, por Entrou enquanto... Lúcia. Lúcia, tá aí, Paulo também, Wanda, Cristina. A irmã E... Beth. É, é. Hoje a gente finaliza o último capítulo, né? Do livro do Stott. E semana que vem eu pretendo fazer uma aula de conclusão, trabalhar a conclusão do livro mesmo. E depois as percepções, né? Falar um pouquinho sobre retomar um pouquinho o percurso todo que fizemos, né? Retomar um pouquinho o percurso, um resumo, uma síntese de cada capítulo e depois o compartilhar do que o curso, pontos positivos e negativos, né? O conteúdo que nós trabalhamos aí nessas 9 semanas, são 10 semanas, né? Proporcionou na nossa vida, como é que saímos desse curso, saímos melhores do que entramos, saímos... Como é que houve uma transformação, não houve? Isso aí a gente vai tratar na próxima aula, nesse fechamento, né? Vai ser mais, mais assim, pessoal mesmo, né? Bom, hoje já são 18h40, hoje a gente vai terminar essa aula aqui, falar sobre esse assunto agradabilíssimo, morte. O assunto é agradável demais, né? Todo mundo gosta de falar de morte. E para ser um pouco irônico, né? É curioso que os grandes filósofos que trataram de morte, a maioria deles ficaram taxados como pessimistas, né? Por conta por exemplo, o Arthur Schopenhauer, né? E outros mais que discutiram essa realidade na nossa vida que é a morte e que a gente não gosta muito de falar, né? Então eles foram taxados pelos outros filósofos até hoje como filósofos pessimistas. Na verdade, são realistas, né? A gente não gosta mesmo de falar de morte, a verdade é isso. A morte é real, ela é uma das coisas que vai chegar para todo mundo, ela é inevitável e real. Só que a gente não gosta de falar de morte. Não tratar de morte aqui, vamos falar de vida. Aqui fala de morte e ninguém quer morrer. Né? A fé de Paulo, né, como falamos na aula passada, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo, ele se referia a morrer para estar com Cristo, né? Morrer para adentrar na glória seria incomparavelmente melhor, mas a gente não tem essa fé, né? A gente não vai orar nunca, Senhor, me leva logo hoje que eu tô ansioso para estar contigo, me leva hoje. Não vai ter essa oração, né? Ninguém vai fazer essa oração, ninguém. Então onde fica a nossa fé? Onde fica a nossa fé nessa discussão de morte? Onde fica a nossa fé, né? Assim, será que um crente tem medo, deveria, melhor dizendo, ter medo de morrer? Outro dia eu estava passando aqui no Instagram e vi o Mário Sérgio Cortella respondendo justamente uma pergunta como essa. Você tem medo de morrer? Alguém perguntou para ele numa entrevista. Ele falou o seguinte: olha, medo eu tenho, eu só não tenho pavor. Porque o pavor bloqueia a pessoa, inclusive, ao falar de morte, muitos trazem até assim, paranoia, algumas situações, mania de perseguição, acha que vai morrer a qualquer momento. Então, ele falou: eu não tenho pavor, ou seja, eu consigo viver sabendo que vou morrer, tenho medo, não quero que chegue o momento, mas eu consigo viver. Né? Então, o pavor, aqui o Stott usa um termo aqui no final, qual é o termo que ele usa aqui? Deixa eu ver aqui, recapitular. Ele usa um termo aqui, ó, horrível, né? Eu uso o termo horrível, assim, a morte inspira terror em muitas pessoas. Porém, para os cristãos, a morte não é horrível, ou não deveria ser horrível, né? Na verdade, a morte é o início de tudo. Mas nós vamos começar, a gente nem está começando ainda, né? O assunto é denso, é vasto. Primeiro, eu gostaria de orar para a gente começar, né? Depois a gente vai já adentrando, porque são 2 semanas de leitura, então a gente tem muito conteúdo para estudar. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Pai, por mais um momento aqui, diante de Ti, Senhor Deus. Sabemos que o Seu Espírito está conduzindo esse encontro, Senhor Deus. Tome nas Suas mãos as nossas vidas, consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor Deus, e o que for discutido aqui, Senhor Deus, é para glorificar o Teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Teu sopro em nós, Senhor Deus. A vida, Senhor Deus, e que possamos morrer na tua missão, Senhor Deus, para que possamos levar vida para muitos que ainda não encontraram o teu filho como Salvador, Senhor Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos vivos e a oportunidade da salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, eu fiz uma introdução, né? Nós chegamos até o ponto salvação. Não sei nem se terminamos esse ponto. Lembro que eu comecei a aula fazendo uma pergunta, que eu vou repetir, porque acho que Paulo não estava aqui na semana passada, André acho que também não estava, Valéria não tenho certeza, acho que também não estava na semana passada, né, Valéria? Não estava. Então, vou repetir a pergunta, né? E a pergunta não foi o que é morte, a pergunta foi o que é vida. E algumas pessoas trouxeram algumas conceituações para esse termo, né, que ainda é um mistério. O que é a vida? Se alguém for aqui conceituar e disser para nós sobre esse termo, qual seria o conceito? O que é vida? O que vocês acham? Aí a Wanda, na semana passada, falou, é o sopro de Deus. Não foi isso, Wanda? A Wanda falou, é o sopro de Deus em nós, né? Fazendo a referência ali da teologia da criação, quando Deus faz ali do barro Adão e dá aquele sopro, né? Sopro de vida. A partir dali, o homem começa a ter fôlego, ter vida, né? A vida que vem de Deus. Então, ela conceituou ali. O que mais poderíamos falar sobre vida? Irmão Cristiano, boa noite. Diga, boa noite. Para mim, vida é o início. Uhum. Bem sucinto, né? Uhum. É o conceito, né? É o início de tudo, né? Porque a partir daquele momento você vai começar a viver. Ele caiu. Ou nós caímos. Estamos ouvindo, não? Estamos ouvindo. Então, a vida é o início de tudo, porque no decorrer da vida é que vai apresentando, né, todas as dificuldades, os problemas, né? Eu estava vendo os irmãos falando aí do estresse diário, né, que nós temos, cada um com a sua disponibilidade, cada um com o seu problema, mas tudo isso é um processo. A vida é isso, é o início de tudo. Início de tudo. Eu estou aqui catalogando os conceitos. Obrigado, irmão Paulo. Catalogando aqui os conceitos. Então, a Wanda falou que é o sopro de Deus, agora o Paulo falou, né, que é o início de tudo. Então, temos dois conceitos aqui. Então, somos quantos? 8, né? Já temos 2, faltam 6. O que os irmãos pensam sobre vida? O que é vida? O que é... Eu até citei o programa Provocações, não sei se alguém teve curiosidade de entrar lá para ver depois, né, depois da aula da semana passada, Provocações, e aí vários intelectuais foram entrevistados nesse programa, que é um programa mais de discussão, às vezes traz um conceito mais filosófico, muitas vezes não, mas ao final sempre tem, o Marcelo Taz faz essa pergunta, o que é vida? Né? E aí ele faz uma brincadeira, porque alguém responde, e ele vai lá e pergunta de novo, o que é vida? E vai perguntando, o que é vida? E parece que nunca tem um conceito completo. Que mais? Que mais? O que é vida? Tá todo mundo vivo, pelo menos. Quem tá vivo aí, levanta a mão. Tá sentindo a vida? A vida tá perto? Tá sentindo a vida aí? O que é vida? O que é viver? Vamos tentar ampliar um pouquinho mais para ficar. Como é que você sente a vida? O que é viver? O que é vida? Né? Cristiano, também a vida não é simplesmente estar vivo, né? É crescer,
alcançar o objetivo, né? Claro que sabemos que tem o tempo, né? Uhum. Desenvolver essa vida que a gente vai levando, né? Peregrinando, é uma vida que a gente precisa de amadurecer, ser discípulo radical, né? Como o Stott fala, ser discípulo radical, amadurecer, crescer, avançar, se desenvolver na fé, inclusive, criar, alcançar maturidade, né? Então, nossa, a irmã Ivânia chegou aqui, ó, tá bem escuro aí, faltou luz aí, irmã? Não, né? Agora sim aí, agora tá, chegou a luz. Boa noite, irmã. Legal, obrigado, irmã Wanda, também por esses conceitos. Então, assim, a definição de vida, né, se a gente for para uma definição cristã, a gente vai recair em Gênesis mesmo. A irmã Wanda já falou, muito bem falado, na semana passada, é o sopro de Deus, a vida é o sopro de Deus. Isso é na teologia da criação. Se discutirmos dentro da biologia, dentro da antropologia, quem é o homem, né? Agora estão Tá ouvindo? sem som. Agora Agora tá. voltou? Eu mexi aqui de novo. Então, o que agora estão ouvindo, né? Agora, o que é o homem? Na biologia, na antropologia, né? O que é vida, né? O equilíbrio químico, na química, o equilíbrio químico. A vida é um milagre, né? Se a gente olhar para a própria vida, né? Equilíbrio químico que favorece estarmos aqui nos vendo e falando, é um milagre, né? Eu citei uma das aulas, eu citei o William Pei, que foi um evolucionista teísta, né? Escreveu um livro chamado Teologia Natural, que ele usa o olho humano, né? A estrutura do olho humano, para dizer o seguinte: olha, esse olho, ele não veio do nada, o olho foi construído por alguém, né? Alguém deu vida a esse ser, ao contrário como eu falei, de um relógio, né? Um relógio que aí ele chega a usar a questão do relógio. O relógio é uma construção, alguém construiu o relógio. Né? Alguém construiu o relógio, deu um ponto de partida ali, ele se autoalimenta. Né? Mas teve um criador. Então, a mesma coisa do olho. Né? O olho ele é perfeito, né, para eu poder enxergar vocês e vocês me enxergarem. Só estou usando só o olho, podemos usar várias partes do corpo que tem essa perfeição. Então ele fala o seguinte: olha, não tem como, não é possível, né? Essa complexidade toda só pode ter vindo foi criado. Né? Agora, se é Deus, se não é Deus, aí vocês discutem, e aí vai para a ciência, vai para a teologia, né? Discutem. Então, nós acreditamos que Deus criou o ser humano. Então, a teologia tem uma narrativa, tem uma explicação, a ciência tem outra explicação, mas viver ainda é um milagre e um mistério. Porque o Paulo fala, a vida é o início de tudo, mas é o início nessa temporalidade humana, né? Porque, na verdade, a gente quando a gente morrer dessa vida, aí que vai iniciar a vida. Então, a vida após a morte, pode ser considerado o início. Né? Então, quando Deus nos criou, ele nos criou para essa vida aqui, mas percorrer essa vida aqui. Mas por conta do pecado, acabou que o direcionamento foi outro, e aí Deus precisou criar um plano salvífico para nos favorecer essa adoção, ou seja, sermos resgatados de novo para a sua família, a família divina. Então a vida é complexa, ela ainda é um mistério. Ainda é um mistério. Tem gente que não se resolve na teologia e tenta ir na ciência trazer explicações. Mas a nossa explicação aqui para a Escola Bíblica Dominical é de que a vida foi dada por Deus. E a morte? A morte é a interrupção, a morte é esse desprendimento, corpo e alma se desprendendo, né? Mas se desprendendo para a entrada numa nova atmosfera, numa nova realidade. Agora, entrar no reino, viver com Cristo em uma outra perspectiva, né? Um outro cenário, um outro contexto, é o contexto da glória. E aí o Stott vem discutindo morte
uma seguinte abordagem. Ele traz alguns pontos que ele chama de princípios, né? Princípios e paradoxos para a vida por meio da morte. Ou seja, muitas vezes a Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo escreve, que precisamos morrer para viver. Morrer para viver. Morrer, aí coloca várias situações, né? Salvação, missão, discipulado, até chegar no último tópico do livro, que é justamente a mortalidade. A questão da morrer fisicamente e para viver com Cristo. Então, ele fala de morte ainda em vida, né? Uma morte de pensamento, uma morte de direção, uma morte de transformação, no sentido de você morrer para a vida antiga e assumir compromissos da vida cristã, que é a missão, que é a evangelização, né, que é o discipulado. Então, ele vem falando de morrer ainda em vida, para depois morrer. Por que ele não pode falar da vida após a morte? Porque ele não tem estrutura para falar sobre isso, a não ser o que Cristo nos apresentou. Né? O reino de Deus é a justiça, a gente sabe que Deus é todo amor, Deus é bom. Então, a gente sabe que a vida com Deus não vai ser algo ruim, pelo contrário, vai ser algo muito bom. Temos essa certeza, porque o próprio Jesus falou sobre isso. Mas ele não poderia dizer nada além disso. Nós não sabemos o que nós desse prazer que teremos. Sabemos que é muito bom, isso é antecipado, já sentimos isso. Nós já estamos com uma expectativa, com uma esperança de estar com Cristo. Ninguém quer ir agora, todo mundo quer viver a vida, mas essa esperança nos move. Acredito que o crente todos os dias pensa, né? Sobretudo o Stott aqui no último tópico, ele fala, ó, eu tenho 88 anos, então eu tenho propriedade para falar sobre morte, né? É algo que vai me chegar assim daqui a pouco. Então, estou com 88 anos, ele morreu 2 anos depois, ele morreu com 90 anos. Então, ou seja, ele tinha assim propriedade, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a realidade da morte física e estar com Deus, adentrar o reino, se torna uma realidade, né? Se torna uma realidade. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, 20 anos, eu achava que, né, eu não era religioso, eu achava que a ciência, eu não me preocupava com morte, a ciência resolve tudo, a ciência faz transplante, faz tudo, a gente vai viver, ninguém se preocupa com morte com 15 aos 20 anos, 25 anos. Nem imortal. É imortal, pois é imortal, ninguém se preocupa. Aí a gente faz 30, 40, eu estou nos 40, né, 43, e aí vai começar, essa realidade começa a ficar mais perto, né? E aí parece que isso pode gerar transtorno em muita gente, né? Eu trabalho com um amigo e ele nitidamente ele tem muitos problemas psiquiátricos e psicológicos, muitos. Ele é muito nervoso, muito agitado, ele às vezes fica parado olhando por nada. Ele tem muitos problemas. E ele falou uma vez, olha, viver é muito difícil. A gente pensa que vai morrer daqui a pouco, pode até ser uma paranoia, uma mania de perseguição. Então, ele está com 40 e poucos anos. Então, tem gente que reage muito bem, né? E a fé em Jesus nos ajuda a enfrentar esse momento. Agora, aquele que não tem fé como ele, aí nem todo mundo se comporta, né, de forma tranquila para conviver com a morte, né? A morte próxima, né? Sabendo que a qualquer momento pode morrer. Que vai morrer, na verdade, né? E que está chegando. Então, não é um assunto que, até para nós crentes, não deveria ser um assunto, um tabu. Imagine na igreja um seminário sobre morte. Imagine 3 dias para trazer 3 palestrantes. Qual é o tema? Morte. Imagina isso. Acho que vai dar ninguém, né? Não, agora, se colocar vida cristã, vida em Cristo, aí todo mundo vai. Aí, Cristiano, eu que trabalho com plano, fazendo recibo pessoal, outro chega perto, o que é isso? Recibo de plano funeral. Eu não quero nem saber isso, não sei o quê. Eu falei, isso é uma coisa tão natural, e daqui a pouco você vai
né? Você já tem o seu cantinho lá. Né? Se vai, se prepara, né? Tem um amigo no quartel que é novíssimo, muito novo, assim, não tem 30 anos. E ele já está pagando o plano funeral para ele e para a família dele. Ele falou o seguinte, ó, uma realidade, eu estou pagando plano funeral, quando chegar, entendeu? Tanto minha família, minha esposa, meus pais, pago até para os avós, entendeu? Para todo mundo. Tá lá. Quando chegar, é uma realidade, daqui a pouco todo mundo vai, né, passar por isso, não tem jeito, todo mundo vai passar por isso. Então, porque tem família que na hora lá não tem valor, e é um valor alto, né? Não, é. Ali gradativamente, aquele valorzinho menor, e lá, né, faz. E muitas vezes não é absurdo afirmar que muitas vezes até na igreja superstições muitas vezes entram, né? Assim, ou seja, o que é superstição? Se eu fizer um plano funerário, eu vou estar antecipando, né? Ou seja, tem gente que não consegue conviver com isso, não fazendo plano funerário, ou seja, eu não consigo conviver com isso, eu vou acabar antecipando o meu momento, né? Não é isso. Então, quer dizer, nós não deveríamos absorver essas superstições, mas a gente acaba absorvendo. Irmão Paulo? O problema todo é a carência do plano funeral. Como é que funciona? É uma carência. Eu não posso morrer durante 3 ou 4 meses, senão não tem direito. Não tem direito, né? Tem que morrer depois da carência, né? Depois da carência. Não tem carência? Carência? Tem carência, não tem, Ivan? Por exemplo, até 20 anos, tá? São 3 meses. Depois vai aumentando para 6. Quem tem mais de 80, são 12 meses. Não vai chegar. Até para morrer, tem que esperar o momento, né? É claro, não morre antes, não. Não morre antes do prazo, não. Então, assim... Cristiano, você estava falando aí, eu já vi a morte de perto, né? Já vi mesmo a morte ali de perto. Mas eu não fiquei com medo, não. Eu só fiquei pensando assim, poxa, eu vou aqui, já vou para o céu e não vou despedir do meu marido. Só isso que eu pensei. Eu senti que eu estava com uma linhazinha fininha me segurando. Se a linha arrebentasse, eu caía. Né? Porque me deu uma parada cardíaca quando eu perdi o último neném. Eu já perdi 3. Aí eu fui lá, aí o meu médico mesmo falou, você tem fôlego de gato. Eu falei, não, é porque não chegou a minha hora. Deus ainda tinha um propósito, tem um propósito na minha vida. Sim, amém, né? Amém por isso. E às vezes, quando a morte, assim, tá batendo na porta, às vezes, né, antes do que imaginávamos, né, tanto para nós quanto para parentes nossos, amigos próximos, a nossa fé muitas vezes vai lá embaixo, né? Tem gente que... Eu tive um amigo na igreja lá em Guapimirim, que ele enfrentou um câncer muito agressivo, né? Ele ficou 2 anos lutando contra esse câncer, mas ele deu uma aula de fé, sabe? Assim, ele estava definhando muito, a cada dia que passava, o câncer espalhava e a gente via que estava piorando a cada dia, mas ele fez uma festa, ele deu uma festa, comemorou o casamento dele, doente, e deu uma aula de superação. Ele não superou a doença, mas ele superou aquele estado, né? Ele não se abalou com aquilo. Então ele deu uma aula de fé, porque muitas vezes a gente não está com câncer, né? Graças a Deus, e a gente não tem muitas vezes a fé que ele teve nesse momento da vida dele, né? O final da vida dele. Foi uma aula. Eu lembro, quem assistiu aquele filme Milagres do Paraíso? Tem na Netflix. Ninguém assistiu? Não? Anotem esse nome, Milagres do Paraíso. É um filme muito lindo mesmo. Pode assistir, na Netflix tem. Tá muito lindo. Então não vou contar o filme, já que ninguém viu, né? Infelizmente não vou poder contar.
E conta a história de um casal onde uma das filhas, pequenininha, deve ter o quê, uns 5 ou 6 anos, enfrenta uma doença muito grave. Muito grave. E eu vou contar só uma parte pequena do filme. O marido, a mãe sempre muito fervorosa, a fé, né, dela sempre estava, se não me engano, era dela, sempre lá em cima. Não, nós vamos encontrar cura para ela e tal. E o marido chega um momento que ele fala o seguinte: eu não sei mais o que fazer, a fé dele abalou, entendeu? Então ele assume isso, ele verbaliza que a fé dele tinha abalado, né? A fé dele ele estava sem fé, ou seja, ele estava procurando na medicina, mas esqueceu Deus. Entendeu? Agora não lembro se essa fé foi perdida por parte da mãe ou do pai, acho que foi o pai mesmo. Então vocês vão ver o filme, vocês vão perceber. Então, a mãe, a fé, quando viu a morte de perto ali da filha, a fé dela aumentou, procurou mais a Deus. A do marido diminuiu, ele se afastou de Deus. Então, são reações que a gente tem quando a gente se depara com situações como essa, né? A gente pode se afastar de Deus ou se aproximar, quando na verdade deveríamos nos aproximar de Deus, como Jó fez, né? Deveríamos ter a fé de Jó, não? Vamos continuar na fé. Então, Milagres do Paraíso é um filme muito lindo, vocês vão se emocionar, assim, todo mundo chora no final, né? Assim, é um filme muito bonito mesmo, assim, um dos melhores filmes que eu já vi cristãos, né? Um dos melhores filmes que eu já vi. Então, essa é a nossa realidade com o tema morte, né? Quem é que pode ler para nós, para a gente começar a discutir aqui o texto, né? E quem tiver alguma coisa para participar aí pode ir falando. Página 95. Quem pode ler a página 95 toda? Que é a introdução do Stott ao tema. Quem é que pode ler para nós? Para a gente puxar aqui a participação. Quem pode ler? A página... Posso ler. Pode ler? Então, a irmã... Sejamos cavaleiros, né, Paulo? A irmã Valéria lê e depois o irmão lê a próxima página, tá bom? A parte da próxima página. Tá? A oitava e última característica do discípulo radical é a morte. Deixe-me explicar. O cristianismo oferece vida, vida eterna, vida em abundância. Porém, ele deixa claro que a estrada para a vida é a morte. E enfatiza essa afirmação em, pelo menos, 6 áreas, como mostrarei neste capítulo. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. A vida e a morte sempre fascinaram as pessoas. Não há dúvida de que estamos vivos e de que morreremos. São 2 fatos inegociáveis com os quais temos de concordar. No entanto, eles são também misteriosos e difíceis de definir. Darei um exemplo a partir de uma área do meu interesse, a ornitologia. Isso. Pode falar. Pode fazer essa citação aí, por favor. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. É até interessante repetirmos, né? Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristãs. Então, depois ele vem falando sobre ornitologia, que é a parte da zoologia que trata de aves, né, e de pássaros, que não tem nada a ver com o tema, só para aumentar algumas páginas aí que ele escreveu, não tem muita coisa a ver, não. Então, é interessante que ele falou o seguinte: a vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristãs. E ele assume aqui que é a realidade de estarmos vivos, que é a realidade também que vamos morrer, mas são temas ainda o quê? Misteriosos e difíceis de definir. Por isso nós tivemos dificuldade de falar, de conceituarmos vida e conceituarmos morte.
Mesmo que a palavra de Deus nos apresente que é o sopro de Deus, para a gente é o suficiente, Deus nos criou, mas a gente ainda quer saber, após a morte, como é que vai ser, como é que vai ser a entrada no céu, como é que vai ser a vida, como é que vai ser a convivência, como é que entre nós, né? Como é que vai ser isso? Então, nós, em vida, não pensamos na morte física, mas pensamos na vida eterna. Que curioso, né? Em vida física, não pensamos na morte física, mas pensamos na vida eterna. Mas para alcançar a vida eterna, temos que morrer nessa vida, porque só assim também teremos a conversão, né? E morrer fisicamente também. Então, é preciso enfrentar esse momento. Não tem jeito, né? Então, aqui ele fala que ele vai trazer 6 áreas dos quais são paradoxais, ou seja, 6 áreas em que devemos morrer para viver. Morrer para viver. Depois a gente vai tratar cada área dessa, né? E agora o irmão Paulo, que, por favor, na página 96, a partir do último parágrafo, onde está escrito contudo, meu interesse, até o tópico salvação. Ok. Vamos lá, então. Não, por tudo que ele falou. Página 96. Tá. Contudo, o meu interesse neste capítulo não é a vida e a morte na natureza, mas a vida e a morte em Cristo. A perspectiva do discípulo radical é ver a morte não como término da vida, mas como entrada para ela. Pois o que a Escritura faz é colocar diante de nós as desejáveis glórias da vida e depois enfatizar que a condição indispensável para experimentá-la é a morte. Resumindo, a Bíblia promete vida por meio da morte. E de nenhuma outra maneira. Assim, o apóstolo Paulo descreve o povo cristão como ressurretos dentre os mortos. Romanos 6,13. Essa perspectiva é tão diferente das suposições da mente secular, tão atual e tão revolucionária em suas implicações, e precisam vê-la aplicadas em 6 situações diferentes nas quais ela opera, de acordo com o Novo Testamento. Só até aí, obrigado, irmã Valéria e irmão Paulo, só para a gente introduzir o tema. Então, primeira área paradoxal que ele traz é a salvação, né? Quais são as associações que podemos fazer entre os temas vida, morte e salvação? Ele traz aqui alguma discussão, né? De repente você não precisa nem ficar aqui passeando no texto do autor. Mas quando se fala em vida, morte, já falamos bastante sobre vida e morte, né? Vida, morte e salvação. Quais são as conexões que a gente tem, que a gente faz com esses temas na nossa vivência cristã, nossa prática de vida cristã? O que poderíamos associar? Quais são as conexões desses temas aí? Alguém consegue perceber alguma? Salvação, vida, morte. Que conceito, que ideia podemos extrair dessas conceituações, desses termos? Aqui ele está falando exatamente da área espiritual, né, o Cristiano? Uhum. Ele está falando da área espiritual, todas as etapas, né? A salvação, como é que ela acontece. Por exemplo, eu estava morto, porque eu vivia num mundo, né, de pecado, de mentiras. Aí, de repente, eu aceitei Jesus. Aí, através do batismo, eu morri para o mundo e vivi para Cristo, né? Então, eu acredito que todas essas etapas estão relacionando a nossa caminhada com Cristo. E o final vai ser exatamente a morte, né, física, para ter o início da morte, da vida eterna. Uhum. A gente... Legal, Paulo. Obrigado pela
explanação, vocês vão falando, eu vou anotando aqui para a gente pegar esses ganchos, esses insights e discutindo. Quem mais que pode, assim como Paulo, trazer uma ideia que envolva vida, morte e o tema salvação, que é a primeira área que o autor traz, dizemos, sempre vamos reforçar isso, de que o autor traz a metodologia de que devemos morrer para viver. O paradoxo é o quê? Como é que pode vivermos por meio de morte? O que o tema salvação tem a ver com isso? O que o tema salvação tem a ver com essa ideia de que no cristianismo a gente morre para vivermos? O que tem a ver salvação com isso? É que quando a gente não aceita Cristo, a gente é morto. Inclusive, quando Jesus convidou os discípulos, né, para estar com ele, falou, deixa eu ir lá fazer o sepultamento, né, de um parente. Ele falou, os mortos vão sepultar os mortos. Exatamente. Né? Então, aquele que não aceita Cristo como único e eterno Salvador, e realmente não aceita, ele morre, né, sem Cristo. Isso é a morte para ele, morte eterna dele. Mas se você aceitou a Cristo como único e eterno Salvador, você já morreu para o mundo e já está em Cristo. Nova criatura é. Exatamente, obrigado. É super interessante a passagem, né? Quando, inclusive, eu estava vendo o Hernandes Dias Lopes pregar, estava vendo ontem um vídeo ele pregando sobre essa passagem, né? Essa passagem. Então, está em Lucas, né? Se não me engano. Então, assim, deixe que quem quer seguir Jesus de forma errada não tem, vamos colocar assim, autonomia, autenticidade para seguir Jesus. Para seguir Jesus, tem de carregar a cruz. Então, deixe eu me despedir dos meus pais, deixe eu me despedir da minha mãe, deixe eu sepultar um parente. Não, deixe os mortos sepultarem os mortos, né? Siga-me aqui. Então, é interessante essa passagem. Então, a gente precisa entender... O ideal seria, se a gente soubesse, se todo mundo andasse com uma camiseta, o seguinte, estou indo para a vida eterna ou estou indo para a morte eterna. A gente sabe disso, né? Quem é convertido, quem não é convertido, podemos ter uma noção. Mas existe muita gente, vamos colocar assim, peregrinando nesse mundo, que está indo para a morte eterna, está indo para o inferno, e muitos indo para vida eterna. E não significa que dentro da igreja todo mundo vai para o céu, tem gente dentro da igreja que não vai para o céu, tem gente fora da igreja que vai para o céu, porque não depende de igreja, depende de aceitar Cristo como seu Salvador. É isso que salva, não é igreja, não é denominação que vai salvar ninguém. É aceitar Jesus como seu Salvador, acabou, é assim. Porque se assim soubéssemos, nós temos condições de ser usados por Deus na nossa missão evangelística para levar, não salvar, mas levar oportunidade de salvação para muitos. Muitos que estão mortos, né? Mas não estão mortos porque estão com Cristo, não morreram a vida antiga para ter uma nova vida em Cristo, mas eles morreram porque nasceram mortos e vão morrer mortos, desculpa pela redundância, e vão entrar na morte eterna. Então, a salvação tem esse lado evangelístico. Nós temos certeza da salvação porque a Bíblia nos apresenta isso. Quem crê e for batizado será salvo, ponto. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas muitos que não aceitaram Jesus como Salvador ainda estão na realidade da morte física para a morte eterna. E nós temos um papel importantíssimo em relação a isso, que é na evangelização. Então, eu vejo o tópico salvação muito associado com a evangelização, porque é o próximo tópico que ele trabalha, que é a missão. Né? A missão é a comissão, é a evangelização, é falar de Cristo, das boas novas para as pessoas. Então, se eu sei que eu sou salvo e tenho certeza que eu sou salvo em Cristo, isso deveria me motivar diariamente para que eu
leve essa oportunidade de salvação para aqueles que ainda não aceitaram Jesus ainda. Até que ponto, né, nós morrer para Cristo é justamente isso, né? Eu vou morrer para Cristo, eu vou cumprir exatamente a missão, como Cristo determinou, porque não é convite, é ordenança. Pregar o evangelho, evangelizar, fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foi um convite que Jesus fez. Ide por todo mundo, é uma ordenança. Então tem eu vejo essa associação da salvação com a própria missão, né? Mais alguém quer falar um pouquinho sobre morte, vida e salvação? Dentro desse paradoxo que é morrer para viver? No discípulo... Alguém? Não? Cristiano, Oi, irmã Cristina, pode falar. é porque cada um de vocês aí falaram alguma coisa que eu ia falar, e eu até falei, caramba, é porque também, quando você falou de tomar a sua cruz e seguir, né? Isso também é morrer a cada dia, né? Por alguém, pelas vidas. Quando você se anula o seu eu, né? Você coloca mais na dependência de Cristo, de fazer a sua vontade, né? E tipo assim, às vezes até morrer por alguém, Uhum. né? A gente está vivendo esses momentos, né? Então, isso também, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, é negar a si mesmo, né? É ir, seguir e falando desse amor que já nos impactou. A gente não tem como voltar atrás, porque já fomos marcados, não tem como voltar, né? Então, é esse amor que nos leva, né, em sentido a uma vida, que é a vida eterna. Ela não para, né? Porque para muitos, quando morremos, ela termina ali, não. Eu acho que é ali que ela vai começar, ao meu entender, entendeu? É uma vida que continua, né? Com Sim, Cristo, né? continua com Cristo, né? Morrer, negue-se a si mesmo, né? Justamente romper com o meu egocentrismo, com a minha autossuficiência. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Eu não sou completo o pecado não me deixa ser uma pessoa santa ou santificada. Não deixa. Então, assim, a realidade do pecado não permite isso. Então, não tenho que viver a minha vida. Porque mesmo depois de convertido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, nós continuamos pecadores, né? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Então, negar minha autossuficiência, negar o meu eu, para ser mais teocêntrico, mais, assim, pautado em Cristo. Ou seja, tudo que eu fizer vai ter de refletir Cristo. Não tem aquele filme que foi até com base no livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem conhece? Tem um livro e tem um filme, né? É justamente isso. Nos nossos passos, o que faria Jesus? Se tivesse no nosso lugar. Muitas vezes eu me pego pensando assim, né? Quando tem uma situação no trabalho, o que Jesus faria aqui nesse momento? Né? Então, eu acredito que ele atuaria assim, assim, assim. Então, eu vou refletir Cristo nas minhas ações, que já é um início ou um formato de testemunho. Né? Realizar um bom trabalho, cumprir as normas da empresa, ter um bom relacionamento com os funcionários, os colegas de trabalho, isso já é um reflexo da vida cristã, né? Da vida cristã. Então, muitas vezes, quem nunca viu, né, sem querer julgar, alguém no trabalho que chega e começa a arrumar um probleminha aqui, outro ali, começa, sabe, uma discórdia aqui, outra ali, daqui a pouco, aí a pessoa fica uma semana trabalhando, daqui a pouco a pessoa se apresenta como cristão. Assim, já nem acredito mais, né? Assim, desculpa, já nem acredito mais, porque diante do que tudo que você fez na semana passada, tantos problemas que você arrumou, né? Então, cristão tem que ter um comportamento de cristão. É claro que a gente vai se chatear, mas a gente tem que ter os frutos do Espírito, tem que ter autocontrole, né? Tem que ter, porque somos de carne e osso, sim, né? Porque muita gente usa o seguinte versículo, né? A carne é fraca, né? Mas a carne é fraca foi Jesus que falou. Lá no Getsemane, a carne é fraca, ele ia para a cruz. Nós não vamos para a cruz, né? Então a carne é fraca, não, a gente tem que ter esse autocontrole como cristão. E aí o próximo ponto, obrigado, tá? Todos que estão participando aqui, está sendo muito valioso a participação de vocês. O próximo ponto que ensina a página 98 é o discipulado.
um paradoxo. Como é que é esse negócio de ser discípulo, morrer para ser discípulo, para alcançar vida? E aí eu vou citar o versículo que o autor coloca aqui, que é Marcos 8, 34, 35. Está escrito assim, na página 98. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Por quê perdê-la-á? Porque nós não temos condições de nos salvar, nem de salvar ninguém, né? Perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, ou seja, quem se negar, e do evangelho, salvá-la-á. Né? Ou seja, aqui em Marcos é um exemplo grande do que o autor fala: morrer para viver. Né? Ou seja, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, o fato de tentar salvar a minha vida ou viver mim mesmo, eu não vou encontrar salvação assim. Né? Quem quiser, e continuando, e quem perder a vida por causa de mim, ou seja, quem morrer para o seu eu, por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á, vai encontrar salvação, né? Vai encontrar salvação. E aí, curioso que o Stott, na página 99, faz o quê? Ele não muda o texto do versículo 35, mas ele fala de parafrasear. Ele diz o seguinte: podemos parafrasear o versículo 35 da seguinte forma. Olha o que o autor coloca. Quem estiver, na página 99, quem estiver determinado a se apegar a si mesmo e a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer e a perder-se, a se entregar-se à obra de Cristo e ao Evangelho, se encontrará no momento do complexo abandono e descobrirá sua verdadeira identidade. Então, aqui, né, no discipulado, é morrer para assumir o compromisso de ser discípulo. E discípulo, um discípulo de Jesus, qual é a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a missão do discípulo de Jesus? O que um discípulo de Jesus precisa fazer diariamente? Discipular, né? Um discípulo foi discipulado e tem de começar a discipular. Discipular quem? Discipular os novos convertidos. Então, antes de discipular, ele precisa pregar o evangelho. Ele precisa evangelizar. Então, olha só como uma coisa está concatenada a outra. O discípulo precisa ir pregar as boas novas, verificar as conversões e iniciar um discipulado, ensinar os novos convertidos, os novatos na fé, o que é ser um discípulo. Porque tem muita gente que se converteu, né, mas não se tornou discípulo. Quem não conhece pessoas assim? Uma vez eu preguei na nossa igreja e eu fiz o apelo, né, tive a oportunidade de fazer o apelo, e eu vi que um jovem se converteu. Alguém levantou a mão, né, se converteu. Foi até um jovem meu xará, Cristiano, estava visitando nossa igreja, foi com a sua família. Alguém lembra dele? Estava envolvido até com drogas, nem sei onde ele está. E aí ele se converteu, né, mas não foi discipulado, ele não foi para uma classe de discipulado. Então, tem gente que está convertida, né, ou seja, aceitou Jesus, mas não se tornou um discípulo, porque o discipulado é um trabalho que precisa ser feito, né, diante de alguém que já está na fé há um tempo. Nós temos classe de discipulado na igreja, não temos? Não temos classe de novos convertidos, que é justamente a pessoa aprender a ser servo, aprender a ser um discípulo de Jesus, né? É claro que a conversão transforma, mas Deus quer que façamos discípulos, né? E de pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é evangelizar, batizar e fazer discípulos. É um conglomerado, né, de 3 ordenanças, numa única comissão. Ô, Cristiano? Opa, meu irmão, pode falar, irmão Ailton. É o seguinte, esse tópico que você falou tem relação ao anterior, inclusive com
Dar testemunho, né? No trabalho e onde quer que esteja, né? Uhum. Olha, uma coisa realmente está ligada à outra, olha só. Eu lembro quando eu ainda estava presencial e claro, ainda faz mais tempo, então era presencial mesmo. Há cerca de uns 3 anos, um rapaz que trabalha comigo, hoje ele não trabalha mais, desculpa. Então, o que acontece? Ele era totalmente assim, como se fosse depravado, sabe? Uhum. E falava muito palavrão, independente do lugar. Essas pessoas não têm noção assim, dos lugares onde elas estão e falam em qualquer lugar o palavrão, como se estivesse na rodinha do amigo dele lá bebendo lá sua cerveja, seu chopp e tal. E não tem, para ele não tem isso. Então, ele falava muito palavrão. Até que um dia, a menina com quem ele namorava, ela era cristã. E ele foi e acompanhou ela. Então, ele se decidiu ao lado de Cristo. E realmente você vê aquela empolgação dele, mas uma empolgação tremenda. E começou até a ser chato no trabalho, né? Aquilo que ele aprendeu lá, que ele gostou lá, ele queria realmente fazer com que as outras pessoas. Então as pessoas, pô, mas o Glauco é chato, ele agora só quer falar de Bíblia, só quer citar versículos, essas coisas assim. Mas uma coisa que demorou muito nele foi deixar o vício das palavras dele, daquelas coisas. E a gente, às vezes, tem o hábito de dizer, poxa, a pessoa se diz evangélica e tudo, mas cadê? O palavreado dele não mudou muita coisa, não. Mudou, mas não mudou muito. Então, a gente quer que realmente as coisas sejam assim, rápidas, né? Se transformem numa rapidez tremenda, né? Uhum. E não é assim. Aí está me voltando agora ao que você acabou de falar, de uma classe de discipulado, para instruir realmente a pessoa. Olha, aquilo que você fazia, não faça mais. Né? Como que o Jesus falou, se você roubava, não roube mais, se matava, não mate mais. Aquelas coisas, a transformação de vida, né? Mas essa coisa também não é tão repentina assim. Uhum. Então, não é um passe de mágica, né? Mas o entusiasmo dele, muitas das vezes, então são duas coisas, olha só, o entusiasmo dele era tão grande que queria entusiasmar as outras pessoas também, mas se tornava um chato, né? Uhum. E as pessoas não aceitam isso. Então, cada um tem o seu tempo, né? Assim como tem também o tempo de mudar de palavreado, de vestimenta, de posicionamento, né? Então, tudo é uma questão de tempo. A gente tem que entender essa situação. E, às vezes, para a gente, que já é cristão há muito tempo, se sente incomodado com aquela situação dele. Ué, mas o cara já é cristão e não muda, e a gente quer que mude também repentinamente. Olha como é que é a coisa, né? Sim. Então, esse viver para Cristo não é tão fácil assim quanto parece. Coisa gradativamente, paulatinamente, né? É isso que Uhum. eu queria colocar. Só pra Não, obrigado, irmão. Excelente comentário, excelente participação. Obrigado, tá, irmão Ailton? Com a isso. sua contribuição, com o caso aí do. E é verdade, né? A gente tem que ter. Eu acho que nós temos na nossa igreja, se não me engano, é a Ju que, que, que trabalha com os novos convertidos, né? Então, temos de ter. Alguém se converteu, né? Ou chegou de uma outra igreja, de outra denominação, precisa, a meu ver, passar por uma classe de discipulado, né? Não sei, 3 meses, 2 meses, 1 ano. Quando eu fiz classe de discipulado, depois da minha conversão, foi de 1 ano. Eu fiquei 1 ano com o pastor da igreja e mais um conjunto de pessoas aprendendo temas fundamentais da doutrina e da fé cristã e da doutrina batista, para que, de fato, pudéssemos ser discípulos, assim, ou seja, sermos discipulados. Isso tem que ser uma coisa, como o irmão Ailton falou, não é assim, uma coisa estanque. Me converti agora, amanhã já estou pregando, já sem conhecimento bíblico, entendeu? Não dá para fazer isso, né? Já estou evangelizando, já estou pregando sem conhecimento bíblico, tem que ter um... E aí, no afã dessa nova vida, porque, de fato, a conversão nos transforma e nos coloca num estado de confiança da vida eterna por meio da fé, e isso muitas vezes gera um frenesi, um afã de evangelizar logo. Sobretudo amigos, né Ailton? Sobretudo amigos. O irmão se converteu,
mas ele ainda não aprendeu a ser discípulo. Ele já quer evangelizar o amigo que ele gosta muito do trabalho. Não, eu me converti, fui na igreja domingo, tá? Segunda-feira, ele foi na igreja ontem e se converteu. Já quer evangelizar segunda-feira. Você tem que ir lá também, e aí começa a falar, e no meio de tudo fala um palavrão, como o irmão Ito falou, fala algo que não... Aí o irmão pede para ele citar o versículo da Bíblia, então ele não sabe, não conhece. Tem que ser com calma, né? Tem que discipular, esse trabalho de discipular tem que ser muito bem feito. Quem estiver à frente dessa classe tem que ser uma pessoa com muita cautela, um irmão mesmo que estiver firme na fé, para poder discipular, ser assim, um mentor mesmo, né? Ensinar a fé, igual Paulo e Timóteo, né, por exemplo, ensinar mesmo como é que é ser cristão, né? Fala, pode falar, irmão. Eu lembrei exatamente dessa passagem do apóstolo Paulo na conversão dele. Ele não foi automaticamente para a sinagoga pregar, não foi para as praças pregar, não. Ele ficou um bom tempo lá na cidade aprendendo com os outros irmãos. Né? Não foi rápido, não, hein? Não foi não. E era o apóstolo Paulo, nada mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, né? Esse grande conhecimento, já era conhecedor, já tinha uma intelectualidade grande, ele foi ensinado por Gamaliel, então assim, ele passou por uma escola dos fariseus, é claro, mas os fariseus eram estudiosos, com doutrinas e pensamentos errados e anticristãos, ok, mas eram estudiosos, então eles conheciam lá o cristianismo, mesmo assim, ele precisou ter essa vivência com os apóstolos, ser ensinado para começar o trabalho missionário dele, né? Então, tem de ter esse cuidado, né? A gente tem que... quem é o seu... Primeiro, aí, falando de missão, salvação, morrer para Cristo para ter vida eterna, quem é o seu alvo evangelístico hoje? Você tem um alvo, você está evangelizando alguém, né? E essa pessoa, depois que ela se converter e se entregar a Cristo, você vai ter condições de discipular essa pessoa? Alguém tem alvo aqui, né? Alguém tem alvo? Alvo de evangelização na fé? Ou se você tem evangelizado alguém diariamente no trabalho, ou um vizinho, ou uma pessoa que tem um parente, que tem contato com você diariamente, você colocou como alvo. Isso é importante, né? E detalhe, a gente tem que ter muito cuidado, graças a Deus a nossa doutrina batista não nos remete a pensar assim, com a questão do fanatismo, porque o fanatismo só afasta as pessoas de Cristo. Foi como o irmão Ailton falou, alguém pode se converter e se tornar um fanático. É diferente um cristão de um religioso e de um fanático, né? O religioso está preso à liturgia, a rituais que ele acredita que vai religar a Deus, né? Cristianismo não é isso. O cristianismo é Deus se revelando ao homem e o convidando a um relacionamento de amor, né? Ser cristão é entender esse movimento, né? Não sou eu que vou, por meio de práticas litúrgicas, me encontrar com Deus, né? Deus se revelou a mim, ele já está aqui diante de mim, né? Basta que eu aceite, ele está me convidando para um relacionamento, aceitar o seu filho e iniciar esse relacionamento de amor. E o fanático, ele vê, muitas vezes, cristianismo onde não existe, né? Aspectos espirituais onde não está acontecendo. Então ele acaba, muitas vezes, afastando as pessoas, né, de Deus. Então, a gente pode conversar sobre tudo, claro, quase tudo, melhor dizendo, mas eu já vi gente trazendo cada discussão absurda de que alguém conta um sonho e aí esse sonho alguém interpreta e vem o fanatismo, os absurdos. Deus já querendo te dizer isso. Então, o que é o fanatismo? Qualquer coisa que se ouve tem uma participação de Deus ou do diabo. Sempre tem. Então, isso é fanatismo, né? Assim, o cara vai. Algumas igrejas ultra mega tradicionais, por exemplo, não se relacionam com o mundo. As pessoas não têm time de futebol porque acham que torcer para o time de futebol é dar brecha para o inimigo. Isso é fanatismo. Quem é que disse que não pode? Nem o Flamengo é do diabo. Desculpa, irmãos, pela piada. Nem o Flamengo é do diabo, entendeu? Então, que dirá os outros, entendeu?
Então, assim, ter time de futebol, por exemplo, assistir um filme, ter um hobby, não, isso, tem igrejas que não permitem isso, entendeu? Então você não pode sair de. Tem que sair de. Os homens têm que sair de calça e as mulheres de saia. Na hora do culto tem que separar homem e mulher, entendeu? Tem que colocar um véu na cabeça. Isso é religiosidade. Isso está beirando o fanatismo. Graças a Deus, a nossa igreja não faz esse tipo de coisa. Então, o fanatismo afasta as pessoas de Deus. Porque eu, antes de ser crente, olhava essas pessoas e falava assim, meu Deus do céu, estou sentindo vergonha dessas pessoas. É sério mesmo, eu pensava, eu via essas pessoas que eram fanáticas, eu falei, pô, essa pessoa é fanática, eu estou sentindo vergonha. E pior ainda é quando existe um fanático, a gente está falando de missão, né? Missão, é o tema missão. Quando existe um fanático ignorante na palavra. Olha só que problema, né, irmão Hilton? Perfeito. Eu tenho um exemplo desse. Tem um exemplo desse? Pois é. Fanático e ignorante na palavra. Misericórdia. A gente tem que orar por esse irmão. E essas pessoas, desculpa aí atrapalhar um pouquinho, Wanda, rapidinho. Pode falar. E essas pessoas, vou dar um exemplo do que eu te falei, mas muito rápido. Essa pessoa só quer falar de religião. Ele não aceita política, não aceita futebol, não aceita nada. Ele só quer falar de religião. Nem eu, que sou evangélico igual ele, quero ficar perto dele. Exatamente, porque assim, falar de Cristo, falar de Jesus é muito bom, é a nossa vida, né? Morrer diariamente para viver, é isso mesmo. Mas tem horas que você quer falar também sobre trabalho, profissão, futebol, lazer, você quer falar sobre praia, você quer falar sobre outros assuntos. E nesses assuntos a gente vai incluindo, né? A fé ou não, mas não pode ser uma coisa fanática, entendeu? Assim, a gente tem que saber entrar, sair e conversar sobre tudo com todos, para que a gente possa aproximar as pessoas nesse movimento evangelístico e não afastar as pessoas de nós. Cristiano, eu tenho também um caso desse. Tinha um diácono na igreja, não posso falar o nome, que conhece, ele já faleceu. Ele chegava lá na casa do meu pai era cadecista, ele chegava lá, se o senhor não aceitar Cristo, o senhor vai para o inferno. Assim para ele, né? Meu pai ficou apavorado. A gente era mais nova, não podia interpelar um diácono. Depois que ele saía, puxa, eu vou para o inferno, não, pai. Aí a gente começava a conversar com ele e tudo. Ele ficava apavorado, ele não queria mais atender a pessoa. Ele falava que ele ia para o inferno, assim, não é? Sim. Tem gente que tem muita gente que às vezes é antiga na fé e imprime esse fanatismo e às vezes ignorância. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre a passagem dessa semana, sobre a passagem, e gerou assim no nosso refeitório, ficamos ali mais ou menos uns 5 irmãos convertidos, né, assim, irmãos mesmo, e uns 3 que não são cristãos. E o tema chegou o tema, falamos de diversas situações, tinha um colega que era filósofo, que era católico, né, é católico, chegamos no tema de Saul consultando a vidente. Né? Chegamos a dúvida foi, aquela pessoa que apareceu ali era Samuel ou não era Samuel? Era Samuel ou não? Aí um irmão falou o seguinte, um irmão que é pastor, não era Samuel, era um demônio. Era um demônio porque a Bíblia fala que, olha só, que a Bíblia fala que a vidente pergunta a Saul, você quer que eu traga quem de baixo? Então, subentende-se que aquele espírito veio de baixo, e por ter vindo de baixo, era um demônio, não era Samuel. Só que quando você se debruça sobre os estudiosos e comentaristas da Bíblia, você vê que eles não se resolvem com essa história. Muitos dizem que a mulher poderia estar fantasiando, imaginando, né, que fosse Samuel. Outros disseram que poderia ser invocação demoníaca mesmo, e outros afirmam que era Samuel de fato. Era Samuel mesmo, né? O Augusto Nicodemos mesmo, quando comentou essa passagem, ele falou o seguinte, ó, quem escreveu o livro de Samuel, nós não temos certeza se foi Samuel ou não, considerou que era Samuel que estava falando, porque ele não falou que era um demônio, não falou disso, ele falou Samuel, e Samuel conversou. Então,
Só que o amigo fez a defesa. Qual é a nossa posição? Isso não está resolvido, né? Em princípio, foi Samuel. E eu penso assim, mas isso não se resolve entre os teólogos, entre os comentaristas, né? E ele falou assim, não, isso ali foi ação demoníaca, porque veio de baixo. Se veio de baixo, é um demônio. Como se o demônio só viesse de baixo, né? Demônio só viesse, é como se demônio... É aquela construção, né, medieval de que o demônio é carrancudo, tem chifres e rabo, né? O demônio tem um tridente, né? Aí, coitado lá do Poseidon, da mitologia grega, que o tridente veio do Poseidon, não veio do demônio, né? O demônio tem um tridente, aí ele vem de baixo, porque embaixo é o inferno, em cima é o céu. Então, as pessoas ainda estão presas nisso, gente antiga da fé. Então, como é que alguém vai convencer não, ninguém convence ninguém, né? Como é que a pessoa vai conduzir uma pessoa a ter contato com Cristo e com a obra e proporcionar uma oportunidade que a pessoa se decida a aceitar Jesus como Salvador com essa linha de pensamento? Fica difícil, né? Outro dia, eu vi, e aí para assim, oportunizar que vocês possam falar também, outro dia eu fui dar uma aula particular, estava dando aula particular para um aluno da Uninassale, de administração, e eu ia até o apartamento dele, dava essa aula particular em Icaraí e voltava. E aí, uma vez eu cheguei um pouco mais cedo, umas meia hora mais cedo, fiquei ali na frente, ali na calçada do prédio dele, antes de entrar, né? Não estava na hora marcada ainda. E tinha um menino, um rapaz vendendo picolé, sorvete, e uma mulher vendendo chapéu ali no chão. E aí eu estava perto, eles começaram a entrar numa discussão religiosa. E ela, aparentemente, conhecia muito de história, de ciência, de filosofia, de física. E o rapaz, assim, ele foi detonado por ela. E assim, ele não conseguiu nem reagir. Ele falou da fé cristã e tal, mas quando ela veio com argumentos mais científicos, mais históricos, ele não conhecia. Ele não conhecia nem a Bíblia direito. E aí eu fiquei pensando assim, tá vendo? Alguém que quer evangelizar, uma pessoa sem o conteúdo, conhece. É claro que a gente não precisa debater, não é para confrontar ninguém. Muitas vezes só o fato de você falar da sua fé já entra, né? Já começa a evangelizar, né? Porque a obra não é nossa, a gente não vai converter ninguém. Quem converte é Deus, não somos nós. Nós precisamos só pregar, pregue a palavra, a obra é de Deus, né? E aí, mas assim, ele foi refutado, detonado. Eu pensando assim, pô, fala isso, fala aquilo, fala aquela passagem, né? Pensando comigo, doido para entrar na conversa. Que eu falo o seguinte, ó, o que ela falou, tu pode entrar com essa passagem agora, porque ela está errada nesse sentido. Ele não conseguiu debater com ela. Assim, amigavelmente, em amor, não conseguiu. Então a gente tem que estar preparado, ou seja, com o conteúdo bíblico, né? Não sermos fanáticos e preparados para o contexto atual. Porque o contexto atual é de ateísmo, neoateísmo, cientificismo. Tem muita gente se afastando das igrejas, tem muita gente que não quer, se tiver que traçar um caminho que vai passar em frente a uma igreja, ele prefere dar um caminho mais longo, porque ele corre da igreja. Então tem muita gente que quer ouvir falar de Jesus, mas tem muita gente também que não quer, assim, a realidade de uma vida com Cristo assim, em último plano, né? Eu não quero, eu não tenho, quem não conhece gente assim? Então, é nesse contexto que a gente precisa se preparar cada vez mais, com conteúdo bíblico, assumir essa missão e assumir o contexto atual do nosso país. Porque se a gente não entender esse mundo como ele está, sem precisar concordar com ele, a gente não vai conseguir levar a palavra de Deus e fazer com que ela adentre em muitos locais por exemplo, das universidades. Às vezes em ciclos familiares. Fica difícil entrar com a palavra de Deus, porque às vezes a gente não tem a melhor estratégia, né, o melhor momento, né? Então tudo isso tem que ser pensado para que a gente tenha cumpra a nossa missão e as pessoas possam ir se entregando a Cristo, né? Quem mais, gente? Tem mais exemplos aí? A gente está no tópico missão, já falamos salvação, discipulado, agora missão, né? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou ler aqui na página 101.
João 12, 23 e 25. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perderá. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, reservá-la para a vida eterna. Deixa eu ver aqui quem... Só se tiver alguém... Tá vindo um ruídozinho aqui, não sei de onde é. Tá. Então, aqui, João 12, 23 e 25. Desculpa, é porque foi aqui moto passando. Não, legal, tá bom, sem problema. O próximo tópico é perseguição. E aí tem tudo a ver, ou seja, ainda no paradoxo, para a gente não esquecer, morrer para essa vida para viver em Cristo. Perseguição. E aí, falando de perseguição, a gente está num momento muito confortável. Aqui no nosso país, a gente pode falar de Cristo abertamente, sem problema nenhum. Você pode até ser recusado, as pessoas podem não te ouvir em algum momento, em alguma situação da vida, mas ninguém vai te perseguir por causa disso, como acontece na China, quando acontece no Oriente Médio, quando acontece na Índia, como acontece em vários lugares do planeta, onde se você falar o nome de Cristo, você morre, né? Morre. Aliás, o cristão, a comunidade de fé que foi aumentando a partir, né, do ministério de Jesus, sofreu muita perseguição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto séculos foi de perseguição, né, imperadores violentos. Só acabou com Constantino, em 325, quando ninguém mais... O Império Romano não é mais perseguir os cristãos. Mas os cristãos foram perseguidos também por religiosos do judaísmo. A perseguição começou interna. Né? Então, os fariseus começaram a perseguir, alguns grupos começaram a perseguir os cristãos. Depois, a perseguição veio institucionalizada pelo Império. Aí veio aquelas aspas por separação, porque os cristãos estavam sendo mortos por conta disso. A gente sabe muito bem. Quem viu Paulo, o apóstolo de Cristo? Não, tem também na Netflix. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista também esse filme. Paulo, o apóstolo de Cristo, conta aí o martírio de Cristo, de Paulo, nos últimos momentos da sua vida. E ali você vê muitas vezes ali a cena de muitos cristãos serem transformados em tocha para iluminar a rua. Pegava o cristão e queimava o cristão vivo para fazer como tocha. Então, era esse o martírio, né? Então, todos os apóstolos, salvo o João, morreram por conta da perseguição mesmo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, né? Já começa lá atrás, João Batista também, degolado, não foi apóstolo, mas, né, foi um missionário de Cristo. Batizou Cristo, inclusive, né? Primo de segundo grau de Cristo. E André também foi colocado num X. Tiago foi morto à espada por Herodes. Então, assim, outro dia eu publiquei no meu Facebook todos os apóstolos, como é que cada um morreu, né? Então, assim, né, martírio. Só que nós não corremos risco de morrer fisicamente, assim, evangelizando. Não temos o martírio. Mas que esses exemplos sirvam, que nos movam para essa evangelização. Né? Então, o tópico aí é martírio. Então, o que o autor coloca aqui na página 105? 2 Coríntios 4, 10, 11, página 105. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tudo que falamos, morrer para que Cristo vive em nós. Então, essa é a questão da perseguição. E aí, depois, eu já falei, ele vem com a questão da página 106, do martírio. E aí, o martírio dos apóstolos, né?
Como é que ficaria o nosso martírio hoje, né? Essa questão de morrer, né? Não é a morte física, ninguém vai ser morto por causa do evangelho, mas devemos morrer por causa do evangelho, né? Matar o nosso eu, não alguém nos matar, mas nós matarmos o nosso próprio eu para que Cristo viva, né? Eu não, é Cristo que vive em mim agora, né? Falando sobre o martírio. E aí, interessante que na página 108, irmão, se quiserem me interromper para fazer alguma contribuição, por favor, tá? Pode falar. Na página 108, ele fala da mortalidade, mas da mortalidade física, né? Então, ele fala o seguinte, ó, quem pode ler esse último trecho aí, da página 108, na verdade, a mortalidade, até a citação que ele faz. Só esse primeiro parágrafo da página 108. Quem pode ler que ainda não tenha lido hoje? Eu posso ler. Por favor, irmão. Então, a partir do título, na mortalidade, né? Isso, até a citação. Tá bom. Até aqui consideramos 5 áreas nas quais a morte é a vereda para a vida. Na salvação, Cristo morreu para que tenhamos vida. No discipulado, se sentenciarmos a morte, as mais ações do corpo viveremos. Em missões, a semente deve morrer para se multiplicar. Na perseguição, morrendo para viver. E no martírio, e na perseguição, morrendo para viver. E no martírio. Agora, consideraremos a mortalidade e a morte do nosso corpo físico. Tendo chegado, pela graça de Deus, aos 88 anos, na época em que este livro foi escrito, os leitores compreenderão que tenho refletido bastante sobre isso. O fim está à vista. Tenho sido encorajado pelo paradoxo da vida, mediante a morte. Pois é por aí. Pode falar essa citação aí, por favor. A morte inspira terror em muitas pessoas, porém, para os cristãos, a morte não é horrível. Então, a morte para nós, o autor já afirma, a morte para o cristão não é horrível, ou não deveria ser horrível, né? Então, a gente tem que ter uma outra visão em relação a esse tema morte. Então, é interessante aqui que ele, aos 88 anos, diz o seguinte, o fim está próximo, né? Então, eu sou catedrático no que eu estou dizendo, né? Estou dizendo porque eu estou sentindo essa aproximação, né? Muito interessante que o autor, né, com tanta bagagem, nos coloca. E aí, irmãos, na página 111, ele coloca assim alguns pontos muito importantes para essa futura vida melhor, morrer para que tenhamos vida, né? Então, o percurso é esse, volto a afirmar aqui, sem medo de ser prolixo, morrer para essa vida, para que possamos ter vida eterna. Ele bota no início da página 111 lá, olha, Cristo, então, aí bota, Cristo, então, a morte trará ganho. De fato, a vida futura será muito melhor do que a vida na Terra. Assim, 2 pontos, olha só, se adorar com o povo de Deus na Terra já é profundamente satisfatório, o que é uma verdade, né? O que é verdade, então a adoração com todos no céu será ainda mais emocionante. Vai sentindo aí como é que vai ser viver com Cristo, né? Se está entre nós aqui, congregando, nesta aula, já é prazeroso, já é muito bom estar entre os... Imagine lá na glória, né? Imagine lá, aparentemente vai ser melhor, né? Do que estamos vivendo. Segundo ponto, se nosso coração já queima sempre que as escrituras são reveladas a nós, a revelação de toda a verdade será ainda mais comovente. Ou seja, o que isso significa? Que Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas são para o homem. Então, Jesus nos traz um conteúdo do reino, mas é claro que ele não falou tudo que tem no reino, né? Tudo de si, tudo de Deus. Eu acredito até que na glória conheceremos Deus, até não é nem na sua plenitude, mas, né, no que ele não pôde nos revelar nesse momento. Então, quando a gente está lendo as escrituras, as revelações já nos cativam, já nos aproximam de Deus, a gente já fica emocionado, imagine lá na glória,
né? O que a gente tem ainda para conhecer. Terceiro ponto, se a glória de um pôr do sol já nos impressiona, como será quando estivermos diante da beleza do novo céu e nova terra? Cristiano, Opa, diga. são mistérios insondáveis, né? Insondáveis, sabe, insondáveis. A única certeza que temos é que vai ser maravilhoso, que vai ser prazeroso, deleitoso, mas a gente não sabe a essência desse conteúdo ainda, né? A gente tem uma amostra grátis, quer dizer, amostra entre aspas, esse gosto, né, que a gente tem e a própria certeza da salvação nos gera um prazer incomensurável, né? Quarto ponto, se a comunhão transcultural já nos toca, ficaremos jubilosos quando finalmente nos juntarmos às multidões de todas as nações, tribos e línguas. Não vai ter interrupções, barreiras linguísticas mais e culturais. Seremos um só povo, né? Então, não vai ter essas distinções. Não seremos né, homens e mulheres, seremos filhos de Deus, né? Como os anjos são, como Jesus mesmo disse. E o último tópico ainda da vida com Cristo, né? Se algumas vezes já experimentamos o que é nos alegrar com o gozo indizível e o cheiro de glória, podemos ter a certeza de que isso acontecerá com mais frequência no lugar onde não haverá tristezas nem lágrimas. Ou seja, qualquer felicidade que nós tenhamos aqui nessa vida são incomparáveis à felicidade que vamos ter quando estivermos na glória de Deus com Cristo, né, para toda a eternidade. Então, aqui o autor coloca alguns pontos, né, deixa eu ver aqui quantos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, só para mostrar, nós podemos pensar em outros, inclusive, poderíamos pensar em outros, mas o fato é que, se já está bom agora, imagine o que vai vir, né? Espere o que tem por vir, né? Espere o que tem por vir, porque na glória vai ser bem melhor do que já está sendo. Não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter medo da morte. Lá a gente não vai poder nem teremos se o assunto morte na glória for tratado e discutido, vai ser para recordar a morte do corpo físico, porque não vai haver mais morte, né? Ou lamentar a morte daqueles que né, vão para o inferno. O inferno é uma realidade, né? Infelizmente, o inferno vai ter gente lá, né, na morte eterna. Então, infelizmente, é uma realidade. Então, lamentarmos, né, aqueles que não estarão aí com Cristo na eternidade. O Cristiano? Opa, pode falar, irmão. Deixa eu só voltar um pouco o tópico que praticamente inicial. Sim. Isso aqui me ligou um pouco sobre a morte. Os testemunhos de Jeová, eles, por exemplo, eles acham que o corpo, a morte, simplesmente a pessoa morreu, elas não vão para o céu, tá? Uhum. Porque elas citam a passagem de Lázaro e dizem, olha, se eles estivessem no céu, Jesus não ia tirar eles de lá para voltar para a terra. Já está lá. Lá é um lugar excelente, exatamente por causa disso. Lá é um lugar excelente. Por que ele traria de novo para cá, para viver num lugar que não tem nada a ver com os céus, né? Uhum. Então, aí eu fiquei... Por que eu fiquei pensando nisso? Porque no tópico aqui, eu ainda fico pensando o seguinte: nós haveremos de conhecer uns aos outros lá no céu? Essa é uma dúvida que eu realmente tenho, tá? Uhum. Eu não sei se o irmão tem condições de me responder isso. Sim, a consciência, a morte não nos proporcionará perda da consciência. Eu acredito assim, tá? Uhum. A gente vai ter a consciência, nós seremos ressuscitados, morreremos, né? Vai haver um desprendimento, não vamos ficar num sono profundo, né? Assim, não é um sono profundo, nós estaremos mortos. A Bíblia fala da ressurreição. Seremos ressuscitados num corpo glorificado, mas em um corpo que vai ter consciência da vida que tivemos. Só que, assim, esse laço consanguíneo, esse laço de amizade que nós temos, nós não teremos essa limitação corporal
de modo a estar na glória com Cristo e não conseguir desfrutar da sua presença em felicidade por conta de alguém, algum parente na vida terrena que foi para o inferno. Pois é, exatamente. Isso não vai ser, a vida com Cristo não vai ser um martírio, não vai ser uma coisa penosa, porque eu estou com Cristo e meu irmão, por exemplo, foi para o inferno. Nós, esse desprendimento do corpo, e não estou dizendo que o corpo é mau e que o corpo impede que a alma pense, a consciência pense, não, o ser humano é um ser integral, mas essa nova realidade vai nos remeter é claro que a gente vai ter uma lembrança, mas não vai ser uma lembrança de choro, vai ser uma lembrança de lamento, mas não vai ser uma lembrança de uma profunda tristeza, uma tristeza eterna. Por quê? Porque você e eu estaremos com Cristo. Então vai ter esse realismo da vida que vivemos, né? A nossa consciência não vai ser deletada, apagada de forma nenhuma, mas não teremos mais sexo, homens e mulheres, né? E estaremos numa única comunidade, uma nova comunidade de fé com Cristo. Então, eu vejo, né, a vida eterna dessa maneira, com base nas Escrituras. Não vejo que vamos chegar como bebês no céu, né, não consciente, até porque uma coisa é certa, de tudo que fizemos na terra, quando estivermos na glória, de uma coisa precisamos lembrar, que houve um momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e foi isso que nos levou para a glória. Porque senão, imagine nós adentrarmos agora lá no céu, todos nós juntos, abriu a porta, estão entrando, entendeu? Porque assim, existe a escatologia é uma área da teologia que estuda os fins dos tempos. Existe a escatologia de que vamos morrer, quando alguém morre, ele já começa a desfrutar da vida eterna. Existe escatologia que alguém morre, permanece morto até ser ressuscitado para o julgamento, né? Então, a minha escatologia é uma escatologia que eu penso assim, que seremos ressuscitados num só momento, né? A gente está justificado, outros serão julgados, e aí adentraremos o reino de forma única. Eu não acredito que agora no céu tem gente já lá desfrutando com Cristo, né? Eu não acredito nisso, muito embora isso não seja um absurdo. As duas teologias, as duas escatologias são aceitáveis, a meu ver, mas eu, cristiano, como teólogo, penso assim, tá? Então a gente vai ter essa consciência, essa realidade. Quando os saduceus chegam para Jesus e colocam aquela situação da viúva, né? A viúva já é viúva, aí se casa com o irmão, aí o outro irmão morre, se casa com o outro. Quem vai ser o marido, né? Quem vai ser o marido dessa viúva lá no céu? Aí Jesus fala, né? No céu não seremos como os anjos, vocês não terão sexos. Não vai ser nenhum nem outro, todos serão irmãos. Né? Então, nós estamos muito presos nessa corporeidade, nessa vida terrena, na constituição do que Deus nos colocou para nós, homens e mulheres. Então, a gente muitas vezes nós estamos presos ainda a essa perspectiva terrena, essa ideia, essa mentalidade terrena, porque ainda não entramos. Acredito que quando a gente entrar na eternidade, vai haver, a consciência não se perde, mas vai haver uma complementação da consciência. Olha, tá vendo? Aqui é a vida eterna. Então aqui a gente não pensa mais, o que a vida terrena me incomodava, aqui eu já não tenho mais esse incômodo. Então, Cristiano, a minha dúvida é exatamente nesse sentido, porque quando o ladrão estava com Jesus lá na cruz, e que Jesus disse para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uhum. Então, se é hoje mesmo, não tem essa de amanhã ou depois. Uhum. Né? Fala, pode falar. Não. Então, aí entra em contradição, vamos dizer assim, com o que os Testemunhos de Jeová fala. Uhum. Né? Uhum. Porque ele diz o seguinte, olha, se Lázaro morreu e já estava no céu, por que Jesus o traria de volta, né, depois de 4 dias, para viver aqui de novo vamos dizer assim, nessa tristeza, nessa lamentação aqui? Uhum. Pô, se lá já está excelente, né? Uhum. Então fica sempre essa dúvida, né? Se Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, então está lá mesmo. Só que Morreu, esse, como eu falei, né?
o seu comentário foi excelente, oportuno, excelente e muito inteligente. Obrigado pela pergunta. Tem uma versão da Bíblia, depois eu posso mostrar para vocês qual é, né, que não é a versão que a gente costuma usar, que diz o seguinte, te digo, vírgula, hoje, vírgula de novo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, te digo, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha só, hoje eu te digo, hoje eu estou te dizendo isso, estará comigo no paraíso, você está sendo salvo. Não é na Bíblia Católica que tem isso? Acho que é na Bíblia Católica. Não sei se é na Bíblia Católica por causa questões do purgatório. O purgatório já foi até tirado do credo católico já, de tanto problema que deu, né? Já foi tirado. Mas assim, tem uma Bíblia que fala sobre isso. Inclusive o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, doutor, adventista, tirando a doutrina do sábado, eles têm uma doutrina muito próxima das nossas, já a Bíblia para eles é a palavra de Deus. Sim. Ele fez a defesa do doutorado dele com base nesse texto, né? Então, ele fez o seguinte, justamente isso, te digo hoje, ou seja, o que Jesus está dizendo? Que hoje o ladrão estará com ele no paraíso, ou ele está dizendo hoje que um dia ele estará com ele no paraíso? Essa ideia não se fecha entre os teólogos. Os teólogos não se concluem nisso, aí começam as divergências na teologia, tá? Na teologia, tá bom? Eu penso dessa forma, né? E seremos julgados, ressuscitados em um só momento para, a partir disso, vida eterna ou perdição eterna. Eu não acredito que estamos morrendo, já sendo julgados, já estão adentrando o céu ou o inferno, já tem gente populando lá, já tem gente participando do céu ou do inferno, né? Mas não é uma coisa única, né? Os teólogos são muito variantes nessa decisão. Não, eu fiz essa pergunta porque foi até uma questão assim, uma dúvida realmente, né? Agora, independente se já está no céu ou se ainda não está no céu, eu estando com Cristo, tanto faz hoje ou amanhã, está excelente. É verdade, né? Não importa se agora... Porque se já tem gente no céu, e se temos essa certeza, poxa, eu quero ir para lá logo, então. Quero ir para lá logo. Não quero ficar aqui mais, não. Quero ir para lá. Todo mundo vai para lá, mais cedo ou mais tarde, né? Então, a gente quer ir para lá logo, né? Mas é isso. Obrigado, porque a pergunta embora o tema seja controverso no sentido dos entendimentos dos teólogos em relação a isso, o tema é muito oportuno para a gente discutir. A gente pode voltar, de repente, montar um curso, alguma coisa, só com essas interpretações, um curso de hermenêutica. Pegar esses temas a partir das dúvidas dos alunos, discutir e ir trabalhando esse tema à luz do quê? Da doutrina, nossa doutrina batista. A gente pode até falar da doutrina adventista, é razoável e é saudável que possamos falar de outras doutrinas, mas no final o que vai concluir é a nossa doutrina batista, porque é a doutrina que a gente vive, né? Nossa denominação é a batista, né? Ô, Cristiano, eu tenho um amigo que ele é testemunho de Jeová. Então, ele não sabe ler, não sabe nada, ler nada. Ele foi criado em roça, essas coisas assim. Ele falou assim, porque lá é salão que eles falam. Lá no salão, as pessoas fazem o curso para ir para o céu. Ele fala só em Deus, não fala em Jesus. Aí eu falei assim, como é que você fica? Porque você não sabe ler. Aí ele não teve argumento, né? E outra coisa, ele falou, porque lá só tem 144 mil, né? Eu falei assim, mas nós estamos em que século? Olha quanto tempo tem. A casa do meu pai há muitas moradas. Não disse que tinha só 144 mil. Aí ele ficou assim, você sabe que você tem razão? Não vou mais lá, não. Amém. Amém por isso, né? Porque, assim, mas foi em outra, pelo menos, Wanda? Também não pode deixar de ir, né? Não. Não vou lá.
ele mora no Rio, né? Eu perguntei para ele, você está frequentando alguma igreja? Ah, tem uma igrejinha lá perto, eu vou de vez em quando. Tá bom, já está aí. Porque assim, o testemunho de Jeová não acredita no Espírito Santo, né? Não existe o Espírito Santo. Isso mesmo. Não tem a Trindade, né? Então assim, é muito difícil, porque é uma teologia muito antibíblica, né? Assim, a Bíblia fala a palavra Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está desde a criação. Desde a criação você vê o Deus que é um só, uno e trino. Uno e trino, né? Não é o Deus da cabana, não, que é aquela a cabana, aquele não, naquele Deus, né? Não é daquele jeito, né? Deus uno e trino, mas assim, um Deus só. Então a Bíblia fala da Trindade o tempo todo. Então, assim, nós podemos até blasfemar contra o Espírito Santo. Como é que você blasfema contra uma força, contra uma energia? O Espírito Santo é uma pessoa, né? É uma pessoa, é o próprio Deus. Então, quer dizer, eles fazem essas teologias meio estranhas, entendeu? Que não tem respaldo bíblico nenhum. Não sei nem por que alguém pensou nisso, né? Não tem respaldo nenhum. Então, o que a gente o interessante em nós é porque a nossa doutrina, a doutrina batista, é uma doutrina muito razoável e uma doutrina muito pautada na palavra de Deus. Você vê que na doutrina batista não tem essas loucuras, não é uma igreja perfeita porque não existe igreja perfeita, mas a nossa doutrina é uma doutrina bíblica, uma doutrina bem razoável, né? Uma doutrina que nos aproxima da palavra de Deus, e não nos distancia da palavra de Deus, né? Então, isso a própria declaração de fé nossa de que a Bíblia é a palavra de Deus já está suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. Acabou. Ponto. Inerrante, perfeita, né? Infalível. Não precisa de acréscimos, nem de retirar nada da palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é perfeita. Nossa regra de fé e prática. Acabou. Então, só o fato de assumir isso. Então, uma boa igreja é uma igreja que faz exposição da palavra e reconhece a Bíblia como palavra de Deus e reconhece a Trindade, Deus uno e trino. Acabou. Porque tem muita igreja por aí que você não vê Bíblia, você não vê Deus, entendeu? Você chega, quero falar com Deus. Deus não veio hoje não. Deus está... Em muitas igrejas tem isso. Infelizmente, Deus está em último plano, entendeu? Não é uma igreja antropocêntrica, o homem que... Então, não tem exposição da palavra. Uma igreja quer ver uma igreja como sendo uma igreja de Cristo, se ela expõe a palavra de Deus. Se na hora da pregação é a palavra que está sendo pregada. Acabou. E graças a Deus, nosso pastor faz isso, todas as mensagens dele, ele sempre expõe a palavra e reforça que a Bíblia é a palavra de Deus. Acabou, é isso. Então, essas são igrejas saudáveis, né? Aí doutrinas depois, doutrinas são doutrinas, né? Cada igreja tem uma doutrina diferente, mas o importante é ter a pregação da palavra de Deus. Ok, irmãos? Mais uma vez. Tem um hino, né, que diz assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau que eu vou para o céu, né? Vou ao céu. É isso aí. Exatamente. Cristiano. Oi, irmã. Depois você, por favor, pode colocar os filmes no grupo para a gente, as sugestões de filmes? Coloco sim. Hoje eu indiquei o Milagres do Paraíso e indiquei Paulo, o apóstolo de Cristo, né? Hoje eu indiquei, mas tem os outros também, que eu posso indicar para... porque eu anotei aqui, eu estou sem coisa para anotar. Aí depois, se você puder colocar lá, eu te agradeço. Coloco sim, com certeza. Tem também a Evidência da Ressurreição, né? Provação. Evidências da Ressurreição foi um livro que eu indiquei do Josh McDowell. E do Sean McDowell, que é o filho dele, Evidências da Ressurreição, né? Eles têm também um livro muito maior, que é Evidências que Exigem um Veredito, que é um livro bem mais denso, bem maior. E tem também um filme a Ressurreição, também é um filme bem interessante, novo. Esse eu não sei se tem na Netflix. Eu tinha um DVD aqui, eu tinha mais de 200 DVDs em casa, eu doei tudo, porque não tem mais lugar para rodar DVD. E tinha esses filmes todos, né? Mas assim, quem sabe, voltando agora, retornando, né, para o ano que vem, aos poucos, e agora, voltando, a gente possa fazer eu participei uma vez na igreja de um cinema que o pastor fez com o filme Em Defesa de Cristo, que é
Em Defesa de Cristo, que é com base no livro do Lee Strobel. Então, Lee Strobel foi um cara que era um ateu que se converteu, né? Depois que ele começou a fazer pesquisas sobre a fé cristã, ele acabou se convertendo. Tem esse filme também, né? Em Defesa de Cristo, né? Com base no livro do Lee Strobel. Então, foi bem interessante também. Eu também vou indicar esse, tá? Lá no grupo. A gente assiste. Então, quem sabe a gente possa voltar a fazer um cinema. Porque foi bem interessante, porque assistimos o filme. Eu estava chegando na igreja, né? Eu nem tinha pedido carta ainda. Assistimos o filme, teve pipoca, refrigerante, parte também boa, né? Aí depois o pastor foi, desligou o telão e a gente fez uma discussão do conteúdo do filme. Não sei se quem estava nesse dia? Eu não pude estar, infelizmente. Acho que foi um sábado. Aqui só eu que estava. Eu era novo na igreja. Então, mas foi bem legal, foi bem interessante, foi muito legal. O telão bem grandão mesmo, virou um cinema ali. Então é legal porque filmes bem escolhidos, bíblicos, como esse que eu estou citando, vale a pena assistir e vale a pena depois a gente discutir, né? Só vivifica, né, o nosso espírito e a nossa fé. Tá bom, irmãos? Então a gente vai orar e depois aquela foto tradicional. Semana que vem a gente podem ler a conclusão, fazer uma síntese do que a gente discutiu e vamos aqui fazer o fechamento com... Não dá para trazer bolo, refrigerante, né? Infelizmente. Porque se fosse uma aula, curso presencial, né? Dá para trazer né, os comes e bebes aí, um café, um refrigerante, mas infelizmente a gente deixa para o próximo, né? A gente deixa para o próximo e quando pudermos voltar. Tá bom? Quem é que pode orar para a gente, finalizar? Eu posso orar, senhor. Pode orar? Obrigado, irmão. Vamos orar, então. Senhor Deus, Senhor dos céus e da terra, ó Deus, muito obrigado por este maravilhoso dia que acrescenta a nossa existência. Nós te agradecemos, Senhor, por esta semana que se inicia hoje, que o Senhor já nos concede também este dia. Pedimos, Senhor, a tua direção e a sua proteção para todos que estamos aqui e para todos os nossos irmãos que não puderam estar também. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar sempre nos orientando, nos capacitando e nos dirigindo. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão Cristiano, que coloca, Senhor, para nós a tua palavra. Ó Deus, que ele possa ser cada dia mais capacitado. Que o Senhor abençoe a ele e toda a sua família. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de acordo com a tua vontade e a fazermos sempre o que o Senhor nos determina. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas negligências, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos ao teu lado. Nós te pedimos, Senhor, também, que o Senhor abençoe os nossos familiares que não têm o conhecimento de Cristo. E que nós possamos, Senhor, ser exemplos para eles. Possamos, Senhor, conforme diz a lição que estudamos, que nós possamos, Senhor, sermos testemunhas, que eles possam, Senhor, ao ver em nós Jesus, eles possam também se decidir ao seu lado. Que nós possamos, Senhor, estarmos juntos no céu com os nossos parentes, Senhor. Mais uma vez, guarda-nos por amor do teu nome. E em nome de Jesus nós te suplicamos e agradecemos. Amém. 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 Quem puder abrir a câmera, a gente abre aí para ter aquele print, aquela foto tradicional, né? Ou quem quiser colocar a foto aí. 1, 2, 3 e... Pronto, já foi. Meus irmãos, passamos um pouco, mas foi bênção também, né? Mais uma vez, obrigado, boa semana, Deus abençoe a todos. Obrigado a você. Qualquer coisa, estamos aí. Eu vou colocar daqui a pouco aí a conclusão no grupo, tá? E até semana que vem, 18h30. Se Deus quiser. Amém. Tchau, boa semana. Boa semana. Abençoe você. Deus Um abençoe. abraço. Amém. Abençoe todos.